Podcast Jovens e Mercado de Trabalho, realização Diário do Pará e DOL. Apoio, Gestor Consultoria em Gestão e ABRH Pará. Oferecimento, Hidro. Olá, para você que nos acompanha no DOL e nas plataformas de áudio, eu sou Natália Lago e o assunto do nosso videocast é sobre mercado de trabalho. Aqui ao meu lado temos dois especialistas no assunto, a Rafaela Nóbrega, que é gerente de RH da Hidro, e também o Júnior Lopes, que é presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Pará. E olha só, você que está aí em busca de construir aquele currículo, você sabe como é que faz, como é que constrói da melhor maneira possível? Rafaela, a gente sabe, né, que na hora de pleitear aquela tão sonhada vaga, muitos pontos são levados em consideração. E a construção desse currículo, como é que ele deve ser feito? Natália, essa é uma excelente pergunta, porque a gente está falando de uma pessoa que está no início ali da carreira profissional. Então, né, Júnior, não precisa ter 10 anos de experiência. Você vai construir o seu currículo de uma forma simples. Você tem a chance de ver na própria internet estruturas simples, básicas. Não precisa ter foto, não precisa ter nada muito elaborado. Ele é dividido basicamente, num primeiro espaço, você coloca o seu nome, seus contatos, não esqueça os seus contatos. As informações pessoais, né? Exatamente, para a gente poder entrar em contato. Num segundo momento, você coloca um breve resumo do que você quer, o que você faz, quem é você. E depois as experiências. E nessas experiências não precisam ser só profissionais. Podem ser experiências de eventos, podem ser experiências de comunidade. Enfim, eu vou chamar agora o Júnior, porque a gente pode falar aqui também de experiências de relacionamento, né, Júnior? Isso. Para quem está pleiteando e é jovem ainda, com pouca experiência, é fundamental, Natália, que esse profissional sinalize se ele desenvolveu alguma atividade que está relacionada à questão de projetos voluntários. Às vezes fala, eu preciso de experiência, mas eu nunca trabalhei. Mas se você participou de um evento como voluntário ou numa comunidade, você participa de uma instituição do terceiro setor contribuindo, isso pode ser bem visto como sendo sinalizado ali no currículo da pessoa. Então, isso é um diferencial, fica aí a dica para aquela situação de não ter experiência, o que colocar. Né? Os últimos cursos, as últimas capacitações, se tem a língua estrangeira, que também é muito se importante. Tem influência ou é em nível intermediário, também deve constar ali como a parte de capacitação que esse profissional buscou. Tá? Natália, eu queria trazer também uma dica de ouro. Sejam verdadeiros. É muito importante ser verdadeiro, colocar coisas que realmente passou e teve experiência, porque na hora que a pessoa entrega o currículo, se ela for selecionada, ela vai passar por uma entrevista, ela vai passar por conversas, ela vai para frente ali de outras pessoas para falar um pouco mais. E aí, se você colocou alguma informação que não é verdadeira, fica ali complicado. Então, essa é a dica de ouro, seja verdadeiro. Até porque a gente sabe que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, né? Vocês, mais do que eu, devem saber, porque vocês estão lidando no dia a dia com isso. Então, essa questão de ser verdadeiro, de você conseguir passar a sua verdade ali por meio daquele currículo, é muito importante, principalmente na hora que você vai estar ali naquela entrevista, né, Júlio? Isso, porque a profissional que está responsável ou o profissional que está fazendo o recrutamento e a seleção, ele consegue identificar. Já tem a percepção. Já tem o jogo de cintura para saber isso pode ser verdade ou pode ser mentira que ele está colocando, inclusive no momento da entrevista pessoal. Outra dica, se tu me permite, claro. Revisa o currículo para ver se não tem erro ortográfico. Sim. Isso é fundamental. Que pode ser um critério ali, dependendo de quem é que está fazendo a seleção. Opa, se ele não consegue escrever correto no currículo, imagina no dia a dia do trabalho. Então, é um fator ali que a gente precisa ter muita atenção. Eu vou pegar aqui o teu gancho, Júnior. Quais seriam, então, os principais erros que vocês conseguem captar nos currículos? Assim, quando vocês estão ali analisando, que poderia ter mudado aqui, poderia ter sido melhor ali. Vocês conseguem dar, assim, uns exemplos? O erro de ortografia, isso é fundamental. Às vezes, a vaga tem um foco diferente daquela proposição que ele está no currículo. Então, acho que é até interessante você moldar o currículo. Mesmo com pouca experiência, você consegue fazer, às vezes, a inserção de alguma informação que é mais compatível à descrição da vaga que está sendo colocada. Né? Então, eu peço um colaborador que vai atuar na parte administrativa e ele manda ali algumas características que não tem nada a ver com a área administrativa. Então, eu acho que fazer essa adequação é fundamental. Não necessariamente eu acho que
Hoje, até por um critério de seleção às cegas ou outras informações, não necessariamente você precisa colocar foto. Acho que não é mais tão essencial. E, enfim, eu acho que aí tu pode contribuir também, né? Posso sim. Uma coisa que a gente vê bastante também é que as pessoas estão ali tão ansiosas para escrever, né, todas as informações, e elas esquecem de colocar o contato. Então, já peguei currículo que não tinha contato. E também fora de ordem, né? A gente, quando está lendo ali as experiências, coisas já vividas, normalmente ou começa, né, do mais antigo para o mais novo, ou do mais novo para o mais antigo, mas às vezes vem bagunçado. Então fica um pouquinho difícil para quem está lendo aquele currículo no meio de vários, conseguir fazer o entendimento do como é que foi aquela pessoa, o que ela faz. Então, eu acho que esses dois também são bem importantes. Perfeito. E assim, é bom a gente estar abordando esse assunto aqui, porque uma pesquisa mostra que 58% das pessoas com até 26 anos de idade não sabem deixar o currículo atraente para pleitear uma vaga no mercado. E então, é muito importante estar colocando aqui em pauta todos esses pontos, porque existem realmente muitas dúvidas, principalmente para aqueles jovens que estão ali pleiteando uma primeira vaga no mercado, né? A gente sabe que a falta de experiência não pode ser considerada como um problema, né? Na verdade, todo mundo precisa começar de algum lugar. Então, essa orientação nesses casos é muito importante, como vocês citaram aqui. Agora, Rafa e Júnior, tem aqui uma outra situação que a gente também precisa abordar, que é a plataforma de mídia social voltada para negócios. Uma delas é o LinkedIn. Vocês podem falar um pouquinho a respeito de outras plataformas também? Posso começar falando então do LinkedIn. O LinkedIn, ele é uma plataforma voltada para o mercado de trabalho. Então, você encontra lá empresas se posicionando, comentando coisas que elas fazem. Você encontra profissionais falando de conquistas, celebrações, também experiências. Então, lá você consegue entrar um pouquinho, né, nesse mundo corporativo. Mas é muito importante saber que ela não é também a única. A gente tem outras plataformas, aí eu vou chamar o Júnior também para complementar com as outras. Tá. O LinkedIn, ele é uma rede social profissional. Então, fica aí a primeira dica para quem está começando nessa carreira, precisa estar. E o conteúdo que ele vai colocar lá dele não é o mesmo conteúdo do Instagram e do Facebook. Precisa ter um posicionamento diferente, porque, inclusive, o primeiro processo de seleção vai se dar ali, às vezes o recrutador entra para olhar como é, o que é que ele está postando, o que é que ele está comentando, o que ele está curtindo. Hoje é um critério também levado em consideração. Às vezes tem uma certa discussão em torno disso, mas é uma ferramenta utilizada pelas empresas. Mas para plataformas de recrutamento, de seleção, de vagas, tem várias, vagas.com. Nós temos uma tradicional no nosso mercado, que é a Contalento, que é da Gestor Consultoria, GUP, enfim, tem muitas plataformas, inclusive das próprias empresas. Hoje, eu acho que é legal a gente mencionar que na hora da construção do currículo, a Rafa colocou que é possível você encontrar vários modelos na internet. Jogar lá no Google, vai aparecer alguns modelos prontos que você pode se inspirar. Mas nessas plataformas hoje e das próprias empresas, algumas dão a opção de você preencher tudo bonitinho na sequência e depois você pode fazer um download. E você já tem uma referência de material para você utilizar e encaminhar. Então, é só estar atento com essas ferramentas que estão ali para ajudar, né? E também, se você está buscando, coloca em todas essas plataformas. Eu acho que existem quase 20 plataformas à disposição, dentre elas a parte de empregos dentro do próprio LinkedIn. Tá? Eu vou puxar um pouquinho da sardinha para o meu lado também. E a Hidro tem um site que você consegue ir lá, fazer o seu cadastro, colocar todas as suas informações, e toda vez que surgir uma vaga que seja no seu perfil, você vai receber um alerta via e-mail. Então, também, né, como uma forma, além das plataformas, além do LinkedIn, a gente tem, como, por exemplo, da Hidro, das próprias empresas. E aí, também falando do programa de estágio recém-lançado, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais. Claro.
mas a gente lança, comunica através do Instagram, através do próprio LinkedIn, e a gente tem um site específico para aquele programa. Então, é muito importante esse jovem, esse profissional, ele está antenado, né, no que está acontecendo das empresas, o que está acontecendo no mundo ali das plataformas de vagas, porque ele vai sempre sendo chamado, umas vai chamando a outra. Então, aproveita esse espaço aqui, Rafaela, já diz o site aqui para as pessoas poderem acessar lá. Claro, o site da Hidro é www.hidro.com. Lá você vai encontrar a página nossa de carreira, e dentro dessa página de carreira você pode ir tanto para profissional, para vagas já para pessoas que têm um pouco mais de experiência, ou para o nosso site de estágio, que vai ter uma página também lá específica para o site, que você vai entrar e vai olhar, né? Hoje a gente está com posições para Belém, Barcarena e Rio de Janeiro. Olha só que bacana, né? Agora, vou pegar o teu gancho, Rafa. Vamos falar então desse programa Jovens Talentos. Então, explica pra gente, explica pra quem tá em casa acompanhando, o que seria essa plataforma, então? Então, tá. Então, a gente tem alguns programas de entrada, que são aqueles programas que a gente aposta no profissional. Então, primeira experiência, a gente tem o Jovem Talento, que é para jovens aprendizes, são jovens ali de 18 a 22 anos, numa primeira experiência, numa primeira oportunidade. Então, a gente aposta, investe, dura mais ou menos 1 ano a 2 anos, com programas de desenvolvimento, treinamento ali no dia a dia, né, prático, e no fim uma celebração para a gente formar aquele profissional. A gente tem um programa de estágio, que é voltado para profissionais que já estejam ali no ensino superior, e por fim, o programa Trainee, que ele é voltado para aqueles profissionais que já têm até 2 anos de formado, né? Entre a formatura e 2 anos. E todos eles passam por esse período de treinamentos lá no dia a dia de trabalho e nesse fechamento. Porque a gente acredita que, numa primeira oportunidade, ninguém vai vir pronto. Ninguém vai estar ali 100%, né? 100% ali conhecendo tudo ou com experiência. Então, a gente acredita que eles precisam desse acompanhamento, um pouco mais de acompanhamento do RH, e depois eles vão estar mais prontos para realmente olhar e falar assim, é isso que eu quero, é isso que eu não quero, e, enfim, seguir a sua carreira. É realmente uma construção, né, Júnior? E essa iniciativa da Hidro é muito legal. Jovem aprendiz... As pessoas, a grande maioria das empresas já começam a implementar, mas você dá a oportunidade, principalmente, como tu mencionaste, algumas cidades, às vezes, daquela localidade é fundamental, como, por exemplo, Barcarena, Paragominas, onde tem sites da Hidro. Além do estágio, que também é comum, mas o programa de trainee, eu acho que é um grande diferencial, porque é aquele profissional que já tem uma certa bagagem de formação profissional e ali pode construir, né? Porque o programa de trainee tem todo um esquemazinho que ele vai, às vezes, circular por várias áreas. Se ele for um dos selecionados para ficar, ele já entra, às vezes, com cargo ali de possível liderança. Então, tem alguns diferenciais que é muito interessante. Sem falar que o candidato também vai ganhando mais confiança ao longo do processo. Dando a possibilidade de inclusão, né? Às vezes, nem sempre você consegue chegar numa grande multinacional como é a Hidro e você ter ali essa porta de entrada através desses programas, é bem legal. Ainda tem os programas afirmativos também da Hidro, né? Que é bem legal, que vale a pena, só para mulheres, ou eu acho que isso é um viés dentro do processo de recrutamento e seleção bem interessante também. Esse programa de estágio que a gente está iniciando agora, a gente está trazendo ele afirmativo feminino, que a gente acha que a gente pode abrir portas para mais mulheres engenheiras, para mais mulheres de cargos técnicos que não era tão ocupado no passado, a gente dá essa primeira oportunidade para elas desenvolverem. Então, ele vem afirmativo, e também um outro diferencial, porque a gente fala bastante de experiência, para aqueles candidatos que não passarem no processo seletivo, eles vão receber um curso da nossa consultoria que está apoiando o processo seletivo, para saber como é que eles podem se preparar melhor para próximas entrevistas, seja na Hidro ou em outro lugar.
Que legal, isso eu gosto muito desse processo de recrutamento e seleção que é construtivo, não é apenas, tu mandou o teu currículo, é sim ou não, você proporciona um a mais, uma experiência a mais, você contribui com aquele profissional, porque tem muito processo de recrutamento e seleção, e aí a gente está falando de se tem experiência ou não, que às vezes o profissional nem dá o feedback positivo ou negativo para aquela vaga, e quando você coloca esse plus a mais, que eu acho que é essencial, é um grande diferencial de você dizer onde você errou, o que é que você pode melhorar, é muito interessante. É justamente aí que aquela pessoa consegue, né, identificar o que faltou, o que eu posso melhorar. Então, que legal essa oportunidade que a Hydro oferece a esses jovens talentos, tá vendo? É por isso que a Hydro é uma empresa de peso e às vezes, né, as pessoas ficam ali até com um pouco de receio, caramba, será que eu vou conseguir? Mas muito legal essa oportunidade que a empresa oferece. E falando sobre networking, né, que é muito importante também, quais são os espaços de networking que a empresa considera importantes para os profissionais estarem? Legal. E falar de network, acho que essa palavra, no nosso meio, ela é muito utilizada e para o jovem, às vezes, eles não sabem fazer valer da sua rede de relacionamento para conseguir uma posição, para conseguir visibilidade, para construir a sua marca pessoal, né? Então, network é você ter ali uma rede de conexões que você pode se fazer valer. E isso se constrói através de participação de alguns eventos, que podem ser cursos, pode ser um curso de língua, pode ser um congresso, pode ser participar de uma igreja e tem ali aquela congregação e você começa a demonstrar que você é empenhado, que você se comunica. E aí, quando surge uma possibilidade, comigo já aconteceu muito isso, eu falo muito para os meus alunos, estejam visíveis, se relacionem, porque a gente lembra, fulano de tal, do meu curso de inglês, eu sei que ele fazia isso, ele pode ser uma oportunidade. Né? Nos eventos que a BRH Pará faz, e aí a gente tem o nosso congresso de gente de gestão, tem RH na mineração, quarta com RH que acontece de 15 em 15 dias, lá tem muitos profissionais de RH. Então, será que é um ambiente legal para eu estar presente, de eu me relacionar, de eu saber o que é que está acontecendo, de eu aparecer, ter Porque se a gente for bater na porta, jamais a gente vai conseguir, um candidato vai conseguir falar com o gerente de RH, com o recrutador e seleção. E nesses ambientes da BRH, você consegue ter acesso, se apresentar, se disponibilizar. Tem alguma vaga? Onde é que eu posso me cadastrar? Onde eu posso mandar meu currículo? Então, são alguns caminhos ali que esse network deve ser utilizado a seu favor no mundo profissional. E tem que ser assertivo nas escolhas também, né, Rafaela? E um ponto legal da gente falar é que não precisa ser extrovertido. A gente não está falando de extroversão. Porque às vezes as pessoas mais tímidas, elas ficam achando que elas não vão conseguir ou achando que não vai ter espaço. Mas não é sobre timidez ou não. É você realmente estar num ambiente que seja o foco que você quer. Então, quando você fala do curso, quando você fala de uma palestra, quando você fala de um evento, você não precisa estar lá fazendo show ou falando na frente de todo mundo, mas você chegar e conhecer pessoas, isso vai ajudar você a ir conhecendo um pouquinho mais. Foi como eu falei da plataforma. Uma coisa vai puxando a outra, né? Sim, sim, perfeito. E essa questão dos candidatos, desses jovens, estarem presentes nessas ocasiões, agrega bastante, né? Porque também mostra o interesse, mostra a vontade que eles têm de estarem ali para querer agregar conhecimento e também para poder ter essa troca de experiências com quem já é mais experiente, no caso, né? Sabe, Natália, e isso ajuda não só na questão de você se tornar visível, mas também ajuda em outros critérios. Para quem está estudando, normalmente a faculdade pede atividade complementar, Sim. que são horas que você precisa cumprir com uma carga que é exigida. Então, aquele certificado vai servir para isso. A gente falou do currículo. Então, se ele participou de um evento, seja um congresso, um evento específico, ele coloca no currículo, isso vai ser um diferencial. E, além disso, ele está criando essa rede de relacionamento, ele está antenado no que está acontecendo e às vezes muitos jovens não sabem ainda para onde eu vou. Eu estou ainda no segundo semestre, no segundo ano, ainda não escolhi num curso de psicologia, num curso de administração, de engenharia, qual é a especialidade que eu vou. Então esses eventos vão possibilitar inclusive orientar, eu vi alguém falando ali, eu adorei, eu quero saber mais, então pode até inspirá-lo a tomar decisões na sua própria vida profissional.
Tá? Perfeito. Gente, temos aí mais um tempinho do nosso videocast para continuar o nosso bate-papo, que está muito bacana, está muito Legal. interessante. Então, vocês de casa já vai anotando as dicas, porque hoje o mercado está competitivo, mas calma, que tem vaga para todo mundo. Você só precisa realmente, além de procurar uma melhor qualificação, você precisa também confiar no seu potencial e nas oportunidades que aparecem também pela frente, né? Falamos aqui sobre LinkedIn, sobre networking, sobre currículo, sobre os programas que a Hydro oferece. Agora, existe também uma outra situação, gente, que é muito importante abordar, que é a seguinte: eu não tenho experiência, eu tenho ali como adquirir, mas como é que eu faço para não transparecer isso na hora de uma entrevista, por exemplo? Bom, falando um pouco das coisas que você faz e tem experiência. Então, essas redes de relacionamento que a gente falou, esses eventos, esses cursos, eles já mostram para a empresa que estiver fazendo a entrevista com você o seu potencial. Uhum. Então, a gente está falando de um primeiro emprego, é de um potencial, né? Então, são formas de você mostrar aí o como que você... Eu vou citar um exemplo muito interessante. A gente faz o maior congresso de gente e gestão do norte do país. E a gente tem um programa que a gente chama voluntários, que são normalmente estudantes ou profissionais que não estão buscando, estão disponíveis no mercado para trabalharem nos 2 dias de evento com a gente. E eles vão entender como é que se organiza, eles vão ter algumas responsabilidades. Então, muitos alunos de várias faculdades daqui se inscrevem, porque além de servir de atividade complementar, eles estão pegando experiência e vão estar lidando ali com grandes palestrantes locais e nacionais. E ano passado a gente fez o evento num hotel, e aí nós mudamos de lugar esse ano. E quando eu chego nesse outro hotel, eu dou de cara com uma voluntária do ano passado. Olha só. E veio me dizer que aquela experiência que ela teve ajudou muito na vaga que ela estava agora ocupando naquele outro hotel. Então, como é que isso pode vir? Ela não tinha experiência, então aquela atividade ali que ela desempenhou com a gente da BRH foi um diferencial no momento da contratação dela. Então, são alguns casos que a gente traz aqui que... Dá para colher bons frutos, né? Não necessariamente através de uma atividade remunerada. Você se voluntariando a estar ali, de você estar contribuindo. Existem programas de ONGs que estão à disposição, de algumas associações. Eu acho que isso é um caminho que a gente pode dar como dica para quem não tem experiência e aí galgando. Você tem a possibilidade de fazer, por exemplo, um intercâmbio para quem tem condições. Isso pode ser um diferencial dependendo para a vaga, ou ter esses projetos voluntários é um dos caminhos que podem ser buscados. Tá? Gente, agora eu vou fazer aqui um bate-bola com vocês rapidinho, porque a gente está falando aqui sobre essa busca, né, essa experiência. E nós estamos aqui diante de 2 profissionais altamente qualificados, né, que têm aí um posicionamento muito forte no mercado. Agora eu queria começar com a Rafaela. Rafa, você se lembra como foi a sua primeira experiência quando você foi ali procurar a sua vaga no mercado de trabalho? Conta um pouquinho pra gente. Lembro muito bem, como tivesse sido ontem. Eu fazia... Você é mais jovem também, então não faz tanto tempo. Claro, né? Você Tem um pouquinho. Eu fazia muito curso, eu não sabia muito bem o que eu queria, então eu experimentei um pouco de a parte acadêmica, eu experimentei um pouco de saúde, aí eu experimentei a organizacional, testes psicológicos, comecei a entrar um pouquinho ali em alguns cursos nesse sentido, e quando eu vi, tinha uma empresa de consultoria que estava buscando alguém para aplicar aqueles testes que eu tinha estudado. E aí eu fui lá e comecei a estagiar lá, né? Eu era voluntária lá, 1, 2 vezes na semana. E aí, com o tempo, surgiu aí um processo seletivo de uma grande mineradora, que eu falei, vou me inscrever. Coloquei lá curso que eu tinha, toda a experiência, né, voluntária que eu tinha na consultoria. Coloquei um monte de informação lá que eu fazia, mandei. Na época, eu já tinha intercâmbio, coloquei lá que eu tinha intercâmbio de inglês, mandei. Quando eu cheguei na hora da entrevista, a pessoa começou a conversar comigo, ela falou assim, me conta um pouco da sua experiência. Aí eu falei experiência de vida, experiência, né, de curso, etc. Aí ela falou assim, legal, você tem alguma pergunta pra mim? Eu falei, tenho. Vocês usam teste psicológico aqui? Não. Vocês fazem? Não. Aí eu comecei a perguntar umas coisas que eu tinha experiência, e a resposta era tudo não. E eu falei, gente,
Eu não passei, saí de lá e falei, tô arrasada. Ficou arrasada. Saí, falei, não passei, eu não tenho experiência para ser estagiária. E, para minha surpresa, eu fui chamada. E depois eu perguntei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu não tô atrás de experiência, eu tô atrás de potencial. Então, é muito importante. muito do que a gente tá falando, né? Sim, É de sim. potencial. Como que eu mostro o meu potencial e não experiência ou anos de experiência com alguma coisa, né? Perfeito. Foi bem inteligente aí na sua abordagem, na sua entrevista. E o Júnior, conta pra gente também. O meu já faz um tempinho. Enfim, ao longo da minha formação acadêmica, eu passei acho que por 3, 4 estágios. E o primeiro foi ser aqueles auditores no shopping. Não sei se vocês já viram, tem uma pessoa paradinha, anotando tudo o que acontece. Então o processo se deu, mandaram a possibilidade, eu fui um dos selecionados e fiquei, eu acho que um ano e meio. A gente sofre um pouquinho como estagiário, mas no final valeu a pena porque aquelas 6 horas que eu ficava em pé anotando tudo, às vezes meio desconfiado, porque eu tinha que perguntar quanto foi essa venda, tá sujo aqui, tem que limpar aqui, não tinha segurança, porque a gente era como fosse um auditor. Me serviu para abrir portas para eu ir, para a época, a ser estagiário na área administrativa Norte Brasil Telecom, que era a empresa antes da Vivo. E aí fiquei 2 anos lá trabalhando e aí depois entrei direto já para ser profissional mesmo, efetivo, com carteira assinada. Agora, aquele medo de errar também é comum, né, gente? É normal, na verdade, né? O que não pode é achar que você não tem potencial para pleitear aquela vaga, né? É engraçado também, por exemplo, agora falando um pouco de mim, tá, gente, aqui na área do jornalismo. Eu, quando comecei também em TV, enfim, é um tempinho atrás, né? Eu não tinha noção dos termos que eram utilizados na época, e aí as pessoas brincavam comigo, pega ali um colobá. Sabe o que é colobá, gente? Colobá são aquelas listras que aparecem na televisão coloridas, sabe? E eu falava assim, gente, cadê o colobá? Achando que era um objeto. Então, assim, é bacana a gente estar falando sobre isso, justamente para você que está nos assistindo, nos ouvindo, saber que tudo é um processo, tudo é uma construção e que todos nós começamos de algum lugar. Então, a Rafaela, o Júnior, eu agora já também compartilhando um pouquinho da minha experiência, é legal a gente estar mostrando que tudo é possível, tudo é possível. Eu acho que essa humildade e abertura para saber que precisa aprender. Isso. Não é pensar que você está chegando com cargo de estágio, você já vai ser o CEO da empresa. Exato. Essa nova geração tem uma expectativa e um comportamento, às vezes, muito acelerado. Então, é necessário que ele chegue com humildade de aprendizado e a empresa também conscientize que isso é um processo. E a empresa precisa deixar claro quais são as etapas que ele vai precisar cumprir, até para reter. Aí é tema para outro encontro. Porque é um processo e que esse possível candidato, se ele for selecionado, ele chegar e demonstrar, eu acho que inclusive na própria entrevista, aquilo que você colocou, a disponibilidade de aprender. Eu quero aprender, eu estou à disposição realmente de contribuir com a organização. Acho que esse é um diferencial. E também aquele profissional que já tem mais experiência também pode ter essa troca com quem está chegando agora, digamos assim, né? Aprender com essa nova geração, a geração Z, né? Que é aquela que já está ali conectada o tempo todo. E é muito legal, porque quem está chegando agora, ali primeira experiência, está muito fresco, né? A cabeça está muito fresca, não tem sem vício. vícios, né? Exato, então vem com uma visão totalmente diferente. Então, 2 visões ali que se chocam e ter oportunidade de fazer maravilhas, né? Trazer transformação para dentro da organização. Bem legal isso. E a Hidro também oferece muitas oportunidades de trabalho aqui em relação ao interior do estado, né? É muito bacana isso também, esse crescimento gradativo que se dá por lá, né? Vocês têm aí alguns exemplos também do que é feito, do recrutamento também? Sim, a gente são mais ou menos 6 mil pessoas na Hidro aqui no Pará. E tem vários programas de recrutamento, mas acho que um especial, que seria legal a gente compartilhar, que foi o programa de formação de mulheres operadoras. Então, novamente, é um mundo muito masculino ainda da mineração. E como que a gente pode ser protagonista para abrir porta para as mulheres? A gente fez um curso de desenvolvimento para mulheres operadoras, mulheres que tinham experiência ou que não tinham. Foi feito esse convite, elas passaram por um treinamento e agora elas fazem parte de
de um banco de currículos. Então, toda vez que a gente tem posições de operação, a gente chama essas mulheres também para junto da gente. Esse programa começou em Barcarena e agora a gente está levando ele para Paragominas, para a gente poder movimentar não só dentro, né, as pessoas que estão dentro e, mais uma vez, as pessoas que estão em torno das nossas operações. E cursos de qualificação também integra isso? Também tem alguns cursos de qualificação. Esse das mulheres operadoras, elas passam por um treinamento. Ah, sim. Então, tem todo um treinamento. A gente também tem treinamentos na comunidade. A gente tem idas na comunidade para fazer. Ao longo do Mineiroduto, né, de Barcarena para Paragominas, a gente tem uma parceria com o Senai e eles fazem capacitações e desenvolvimento nessas comunidades que a gente tem o nosso Mineiroduto passando. Então, isso tudo mostra o quanto que não é só o para dentro. Sim. Né? A gente desenvolve para fora e essas pessoas desenvolvem outras, impactam outras, para a gente ter Esses programas são tão legais na Hidro, assim como outras empresas implementam, nós temos uma premiação, que é o Prêmio Ser Humano. Funciona esse prêmio, que consiste? É uma premiação que já está no estado para 11 anos, faz parte do sistema BRH Brasil, então todas as seccionais fazem os seus. Os vencedores daqui, primeiro e segundos lugares, vão para a premiação nacional. Inclusive, até mês passado eu fui para a premiação nacional, que foi lá no Marriott, enfim, várias empresas vencedoras. São empresas que desenvolvem cases com práticas de RH exitosas. As empresas submetem esses cases, que passa por uma avaliação, uma banca avaliadora, com pessoas com autoconhecimento, uma avaliação imparcial mesmo, não é tendenciosa. Quem participa, por exemplo, com case escrito, não pode estar na banca avaliadora. E aí os vencedores recebem esse reconhecimento, vão para a premiação nacional. Se ganhar a premiação nacional, vão para a premiação na América Latina das associações de gestão de pessoas que existe, que é a FIDAG. Então, é uma premiação que busca reconhecer práticas de gestão de pessoas. E também reconhece o profissional de RH do ano. Então, pessoas como a Rafaela, que está atuando, algum gestor de RH, pode ser indicado e pode ser reconhecido, porque é uma área muito sensível e importantíssima, né, que transforma sonhos, que injeta desenvolvimento dentro da organização, é uma área essencial e a gente, enquanto instituição, não poderia deixar de lado de valorizar, reconhecer quem faz a gestão de pessoas dentro do ambiente organizacional. Agora, Júnior, a gente estava conversando antes mesmo da gente começar a gravação, tá? O Júnior estava falando sobre essa questão da sensibilidade, né? Que tem que partir também do próprio gestor, da empresa, e isso a Hidro tem de sobra, né? Porque a gente pode considerar aí que funciona também como um verdadeiro caça-talentos. A sensibilidade aí está muito relacionado a algo pontual de um gestor. E no caso da Hidro, eu percebo isso que já se tornou algo institucional, isso já faz parte de um programa, não vai depender do Júnior ou da Rafaela ter essa sensibilidade de dar a oportunidade para um novo candidato, mas sim que a empresa está aberta e organizada para abrir essas oportunidades para quem está querendo entrar no mercado de trabalho. Mas cabe sim ao gestor de recursos humanos, um coordenador, um recrutador, de ter aquela sensibilidade de identificar o potencial que talvez ali no currículo não estava presente, ele não demonstrou, mas que a empresa pode vir e desenvolver, né, Rafa? Com certeza. Então, é sempre importante a gente ter esse cuidado na hora de fazer análise, o cuidado na hora de elaborar a vaga, o cuidado na hora até mesmo da gente fazer a nossa conversa com os nossos gestores do lado da Hidro, para ensiná-los, né, como que a gente pode identificar o potencial e não só o que vem ali no físico. E um ponto também bem legal de compartilhar é que no ano passado a gente foi vencedor de um dos prêmios da BRH, que foi do nosso programa de trainee, que ele foi um programa afirmativo feminino. Então, a gente escreveu o nosso processo seletivo, ele também foi um processo seletivo que trouxe qualidade, né, experiência para o candidato, não só para o selecionado, mas para a selecionada, mas para todas as participantes, e a gente teve essa menção ali, né, honrosa na nossa associação. Muito legal. E não foi a associação, na verdade, foi reconhecimento pelos profissionais que avaliaram o case, né? Exato. Melhor ainda. Então, realmente, eles estão validando lá que
esse programa é muito legal e precisa ser reconhecido. Gente, o bate-papo tá maravilhoso, tá incrível, mas o nosso videocast tá chegando ao fim. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Rafaela Nóbrega e Júnior Lopes, muito obrigada. Eu espero ter outras oportunidades com vocês para a gente poder debater esse assunto tão importante, né, que é sobre a construção de um currículo e também pleitear, então, a sua tão sonhada vaga no mercado de trabalho. A gente fica por aqui. Até a próxima. Podcast Jovens e Mercado de Trabalho, realização Diário do Pará e DOL. Apoio, Gestor Consultoria em Gestão e ABRH Pará. Oferecimento, Hidro.